Show do milhão. Isso aqui é foda, vamos ficar entrando aqui depois que o trem começar, eu vou começar a bloquear. Bom dia para quem está aí. Uma pena para quem não está. Então é o seguinte, agora eu vou falar para vocês que estão em casa e vou falar para essa turma de coisa feia que estão aqui na sala. O conteúdo da aula de hoje é o conteúdo da avaliação, que começa quarta-feira, independente dos Estados Unidos. Tá legal? D29 já viu, já teve essa aula. A D31 deveria ter tido essa aula, mas um professor que eu não posso dizer o nome testou positivo e não tive aula hoje para D31, estou tendo agora com vocês, estou transmitindo, estou gravando, viu, pessoas? Vai ficar gravado também. E tá no acadêmico, tá no Moodle. Essa aula ela tá gravadinha lá no Moodle, então tá no remoto, tá como se tivesse remoto. Quarta-feira, é só entrar no Moodle, fazer a avaliação com o Google aberto para copiar as respostas, né? E vamos seguir, então. Isso aqui vai foder, hein? Isso aqui vai arrebentar. Eu vou ter que toda hora ficar mudando de tela. Vamos lá, então. Trabalhar agora com a independência dos Estados Unidos. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você. Bom, vamos nós, dando continuidade ao nosso conteúdo de História Geral, período da Idade Moderna. A gente vai trabalhar agora com a independência dos Estados Unidos. Para começar a falar de independência dos Estados Unidos, a gente tem que deixar muito claro, é impossível falar de independência dos Estados Unidos sem relacionar independência dos Estados Unidos com o movimento iluminista. Então, fica a dica. Você quer saber um pouco mais sobre a independência dos Estados Unidos? Quer entender melhor a independência dos Estados Unidos? Vai aprender iluminismo. Vai estudar iluminismo. Porque os dois estão intimamente ligados. Tá? O movimento conhecido como independência dos Estados Unidos ou independência das 13 colônias norte-americanas, ou comumente chamadas de 13 colônias americanas, foi um movimento que se inspira como base o iluminismo, principalmente Rousseau, e que vai determinar o fim da dominação inglesa sobre o que eles conheciam como as 13 colônias americanas, parte do que hoje nós conhecemos como Estados Unidos da América. Esse movimento, esse processo de independência, ele tem seu início efetivo em julho de 1776, mas ele só vai se confirmar anos depois com a vitória definitiva na guerra contra a Inglaterra, pelas 13 colônias que a gente vai ver mais adiante. Rodrigo, as 13 colônias que a gente chama hoje de Estados Unidos, eles resolveram ficar independentes assim, da noite para o dia. Acordaram de manhã e falaram, estou cansado da Inglaterra dominando a gente, vamos separar, vamos ficar independentes. É óbvio que não. Todo e qualquer movimento, todo e qualquer tipo de situação que leve a uma ruptura de uma estrutura que já vem há séculos existindo, ela leva tempo para acontecer. E a independência das 13 colônias não foi diferente. Ela também tem seus antecedentes, tem suas causas. Um primeiro motivo. Os Estados Unidos, até o século XVIII, Senhora da passiva. Vocês estão me vendo aí? De casa? Pessoal de casa, estão me vendo? Sim, né? Então, olha só, vocês e vocês. O que a gente tem que entender? Nenhum movimento revolucionário, nenhum movimento revoltoso, principalmente em caráter de revolução, que você tem toda uma mudança estrutural, ele acontece da noite para o dia. Ninguém levanta pela manhã, como eu digo no vídeo, fala assim, eu vou fazer um movimento de revolução, eu vou mudar tudo que está posto aqui na nossa sociedade. Isso não acontece. Tá? Todo movimento revolucionário, ele tem sementinhas, ele vai sendo construído, ele vai evoluindo, ele vai acontecendo
ao longo dos anos. Ao longo dos anos. A independência dos Estados Unidos, por exemplo, não foi diferente. A independência dos Estados Unidos, por exemplo, não foi diferente. Tá? Quando você pega a independência dos Estados Unidos, é extremamente importante que vocês entendam isso. O que hoje a gente chama de Estados Unidos, na época, era um movimento conhecido como, era um território conhecido como 13 colônias. Eram as 13 colônias americanas. Vocês de casa estão me ouvindo aí? Tá dando para escutar legal? Sim, né? Eram as 13 colônias americanas. Tá? Não é essa vastidão territorial que os Estados Unidos têm hoje. Essas 13 colônias eram, na realidade, a gente vai ver depois no vídeo, uma fita de terra que ficava 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Era uma fita de terra que ficava, na realidade, banhada pelo Atlântico Norte, tá legal? E ficava limitada a oeste, eles não tinham como seguir muito para o oeste, porque não era território britânico, era território francês. Essa faixa que a gente chama de 13 colônias, no seu início, na sua origem, eram territórios que para a Inglaterra não tinha grande ou quase nenhuma importância econômica, por exemplo. Porque, gente, nós temos que enxergar todo e qualquer movimento colonial como uma questão mercantilista. Qual é a minha grande preocupação com a minha colônia? Ela pode me dar lucro? Ela pode me dar algum lucro? Como eu vou ficar mais rico explorando essa colônia que eu tenho? Portugal olhou para o Brasil e a primeira coisa que pensou foi isso. Como eu vou ganhar mais dinheiro para o Brasil? Foi a primeira coisa que Portugal pensou. E veio aqui, tirou o pau-brasil, iniciou a indústria açucareira, depois veio aqui e tirou minério, ouro, pedras. Quando a Inglaterra olhava para essas 13 colônias, ela não via nada efetivamente que desse o lucro que ela desejava. Não tinha. Agricultura, por conta do clima, a agricultura aqui era basicamente a mesma que se aplicava dentro do próprio território inglês. Com exceção das colônias mais ao sul, que tinham um clima um pouco diferente, um pouco mais quente, mais ameno, e que era propícia para o cultivo, principalmente do algodão. Algodão que vai ser muito importante para a Inglaterra, mas só lá no século XVIII. Só lá no século XVIII, por causa da Revolução Industrial. Que aí sim vai se justificar, explorar, vigiar, tomar conta. Porque agora essas colônias mais ao sul podem produzir o algodão que a Inglaterra precisa para suas fábricas. Mas não desde o início, porque no início da Revolução Industrial Britânica, o tecido que eles fabricavam era de lã, era das ovelhas, que eles criavam nos seus cercamentos. O algodão vai entrar depois. Onde eu quero chegar com essa fala minha? Essas 13 colônias, elas ficavam literalmente abandonadas. Era um território britânico. Detalhe, não era uma única colônia, cada uma dessas era como se fosse um Brasil. No Brasil você tinha um governador-geral para o Brasil inteiro. Aqui, cada colônia dessa era autônoma e tinha o seu próprio governador, tinha o seu próprio governante. E viviam com certa e relativa liberdade. Tanto é que essas 13 colônias, a gente vai ver daqui a pouco no vídeo, tanto é que essas 13 colônias, elas passaram a viver o que a gente chama de, eu vou falar ali depois, negligência salutar. Negligência salutar.
Rodrigo, o que é negligência salutar? Negligência significa abandono. Salutar significa uma coisa boa. Andar de bicicleta é salutar. É bom. Faz bem para a saúde. Negligenciar os equipamentos de segurança não é salutar. Você não cuidar dos seus equipamentos de segurança é um perigo, pode causar um acidente, você pode se machucar. Negligência salutar. As 13 colônias foram deixadas de lado, foram negligenciadas, só que para elas isso foi uma coisa boa. Para elas isso foi uma coisa boa. Por que foi uma coisa boa? Porque elas puderam ter um desenvolvimento livre, autônomo. Os colonos que vinham para essas 13 colônias da Inglaterra, eles não vinham para as 13 colônias com o objetivo de ficar muito rico, ganhar muito dinheiro e voltar para a Inglaterra milionário. Igual acontecia, por exemplo, aqui na América do Sul, na América Latina. Nas colônias típicas de exploração. Os colonos que chegavam a esses territórios, eles vinham para essas 13 colônias, principalmente com o objetivo de povoar. Não à toa, essas 13 colônias eram conhecidas como colônias de povoamento, enquanto o Brasil era tradicionalmente conhecido como uma colônia de exploração. Quem eram esses indivíduos que vinham para as 13 colônias para povoar? Indivíduos que vinham para cá para viver, para morar, para morrer. Pegava tudo que tinha na Inglaterra, ou tudo que não tinha, e vinha para as 13 colônias sem a expectativa de um retorno para a Inglaterra. Eram fugitivos religiosos que vinham para as 13 colônias para poder professar sua fé. Eram fugitivos políticos que vinham para as 13 colônias para não serem presos e mortos na Inglaterra. Eram colonos que perderam suas terras na Inglaterra e não tinham como sobreviver, vinham para as 13 colônias na expectativa, na esperança de cultivar o solo e poder ter uma vida melhor. Eram trabalhadores urbanos que não tinham como sobreviver lá e vinham para cá. Eram indivíduos que realmente vinham para viver, para fincar raízes. Tá? E a Inglaterra foi deixando. E essas 13 colônias foram se desenvolvendo de forma bastante livre, bastante autônoma. Chegando ao ponto de desenvolverem o que nós chamamos de self, vai estar no vídeo também, government. Chegaram ao ponto de desenvolver o seu próprio sistema de governo. Eles não necessariamente seguiam as leis que a Inglaterra mandava. Como eles tinham bastante autonomia, bastante liberdade, eles chegaram ao ponto de criar o seu próprio sistema de governo, suas próprias leis. Suas próprias leis. Isso. Tá o quê? Tá fechado, né? Dizem que chegaram a criar suas próprias leis. Não necessariamente seguindo as leis britânicas, mas já como colônias criando suas próprias leis. Self-government. Um sistema de autogoverno. Olha, 13 colônias que tinham autonomia para se autogovernar. Aí eu quero que vocês entendam o seguinte, de casa, tem alguma dúvida? Querem perguntar alguma coisa? Pode colocar aí. Alguma dúvida? Rapidinho, rapidinho. Rapidinho, rapidinho, que eu tenho tudo certo por enquanto, beleza? Podemos seguir, né? Nossa, olha minha mão como é que é branca, velho. Ó. Como é que é aquele picolé? Mini saia. É por causa da luva, viu, gente? Eu falei com um aluno do primeiro ano, ficou me perguntando por que minha mão era assim, eu falei que era vitiligo. Eu dei porra, a menina começou a querer chorar. Eu falei, muito obrigado que você ficou reparando, eu tenho trauma, eu faço tratamento. Eu não pedi desculpa, eu falei, desculpa. Agora que o meu trauma voltou todo, eu falei, desculpa. Eu falei, honestidade. E os moleques que sabiam que era por causa disso, começaram a rir. Eu falei, honestidade, por causa da luva. Os braços também tem, ó. Pia. No pé, a perna também. Ó.
Ah, sandália nova. Minha sandália focou. Vamos lá, segue. Eu estava falando do quê? E aí agora, para a gente continuar, eu quero que vocês pensem o seguinte. Tá? Eu quero que vocês criem essa imagem agora. Pensem nisso agora. A beleza. Estão me vendo aí? Beleza. Pensa comigo o seguinte agora. Imaginemos, qual é o seu nome? Cíntia. Foi Cíntia? A Cíntia, aos 14 anos de idade, pai, mãe, a família dela, deixava a Cíntia fazer o que ela quisesse. A Cíntia, com 14 anos, Cíntia, aquela lá, eu não vou mostrar não, porque é proibido, tá? A Cíntia, com 14 anos, ela fazia o que queria. Ela ia para as redes, como é que é? Porra, lembra aí? Ela me falou que é rei, bebida, que é velha, rica. A Cíntia era dessas. Ia para as redes, chegava em casa trincada, 9 horas da manhã, né? Dormia até as 8 da noite, tomava um banho, comia o mundo, falava que estava calarica, e vazava para andar de novo. O pai, mãe dela, o cachorro, o papai, o danço, o marreco, galinha, beija-flor, não estava nem aí. Ela fazia o que ela queria dentro. Essa era a vida da Cíntia. Dos 14 até os 18, a Cíntia fazia o que queria. A Cíntia é uma metáfora para as 13 colônias. Tá bom? Um belo dia, chegam lá os responsáveis da Cíntia e falam o seguinte: Cíntia, agora acabou. 10 horas da noite você tem que estar em casa, 7 horas da manhã você vai levantar para ir trabalhar, você vai se sustentar, dentro da minha casa agora você passa a obedecer as minhas leis, eu mando você, você faz apenas o que eu mando, você faz apenas o que eu quero. Não pode gritar à vontade. Eu te dei essa porrada se você mexer muito. Assim que vai continuar gritando. E o responsável vai continuar dizendo: eu não vou tolerar nada. Eu sou intolerável agora. Você vai fazer só o que eu mandar. Pergunto para vocês. A Cíntia dos 14 aos 18 pirava o cabeção. Igual a cachorra doida no cio na rua. Com 18 anos vão lá e proíbem a Cíntia de fazer tudo que ela quer. Ela ficou 3 anos fazendo o que ela queria na vida dela. A Cíntia vai aceitar essas imposições? A Cíntia vai aceitar cortar o início dela? Ela vai ter que aceitar? Qual é a opção? Ela não tem opção, não. Qual a opção que ela pode ter? Ela pode se revoltar, ela pode fazer uma revolução dentro da casa dela, por exemplo, ficar independente da família. Ela já tem 18. Ela pode simplesmente vazar. Não é, Cíntia? Não faz isso não, Cíntia. Nem vai para a rede. E nem vai para a rede, não, Cíntia. Pelo amor de Deus. Rede é treino do demônio. Sai, Satanás! Brincadeira, gente. É uma piada. Rede é bacana, é legal. Se você souber aproveitar. Se você souber aproveitar, é bacana. Musiquinha, amiguinho, socializar. Fora da pandemia. Amiguinha, tá. Onde eu estava? Sim, Cíntia não vai aceitar. Amigos, com as 13 colônias foi a mesma coisa. As 13 colônias ficaram durante muito tempo vivendo a vida louca igual a Cíntia. Livres. E um belo dia a Inglaterra vira e fala assim: agora acabou essa liberdade toda. Agora vocês vão fazer apenas o que eu determinar. As 13 colônias não vão aceitar isso. Vão se revoltar. E vão dar início, então, ao que a gente realmente conhece como processo revolucionário de independência. Por que essa mudança de postura da Inglaterra? Nós vamos ver agora. Alguma dúvida? Não? Deixa eu continuar compartilhando aqui, então. Povo de casa, alguma dúvida? Tranquilo? Uma janela? O que eu fiz aquela hora? Uma janela ou uma guia? Sem dúvidas, tá?
uma guia. Acho que foi uma guia. I believe this time. Qualquer dúvida, coloca aí, viu, povo? Mantinha uma relação de certa... Muito do que eu expliquei aqui, que eu acabei de falar, vai ser repetido agora no vídeo. Então, é só para reforçar, tá? Eu vou ficar quietinho um pouquinho agora, vou entrar em cena depois. De afastamento em relação às 13 colônias. As 13 colônias americanas, prestem atenção, as 13 colônias americanas, elas viviam... Povo de casa, vocês estão vendo aí? Que nós costumamos chamar de negligência salutar. O que era negligência salutar? Negligência salutar significava que as 13 colônias eram colônias inglesas. No entanto, por serem colônias que não tinham tanto atrativo econômico assim para a Inglaterra, não tinham ouro, não tinham prata, não tinham nenhum produto como o açúcar, a cana-de-açúcar aqui no caso do Brasil, que enchesse os olhos da burguesia inglesa. Então, não tinha, economicamente, ela não era tão atrativa assim para a Inglaterra negligenciava essas 13 colônias, mantinha um afastamento, deixava elas com certa autonomia. E esse abandono, essa negligência, acabou sendo salutar, acabou sendo positiva, porque essas 13 colônias puderam se desenvolver autonomamente, criando sua própria estrutura econômica, sua própria estrutura de sociedade, sua própria estrutura de moeda. Eles tinham sua própria moeda, que vai ser o dólar. Eles vão criar leis que só existiam para eles. Né? Eles chegam a desenvolver o que a gente chama de self-government. Self-government. Ou seja, as 13 colônias puderam inclusive gozar de um próprio sistema de governo, porque tinham essa autonomia. E quando iniciaram o seu processo de ocupação, essas 13 colônias, elas também tinham características muito diferentes do Brasil, por exemplo. Eram colônias basicamente de povoamento. Os indivíduos, os colonos que foram para o território norte-americano, eles foram com o objetivo de povoar, de ocupar, de viver, de fincar raízes ali. Colônias de povoamento, colônias de enraizamento. Né? Foram para ali para fugir das perseguições religiosas, fugir das perseguições políticas, em busca de terras, porque não tinham terras na Inglaterra. Então foram para lá, não pensando em voltar para a Inglaterra, pensando em fincar raízes ali mesmo. Né? E por esse motivo puderam desenvolver essa estrutura social típica deles. Sempre com muita participação do povo nas decisões, nas tomadas de decisões e tudo mais. Isso é uma coisa muito forte nos Estados Unidos. O povo essas 13 colônias pedindo. Dentro desses antecedentes e dessas causas, diferenças que permanecem durante muito tempo, que levam inclusive posteriormente à Guerra de Secessão. Né? As colônias do norte eram as típicas colônias de povoamento. Desenvolveram suas próprias manufaturas, a base da mão de obra deles era livre, enquanto as colônias do sul se assemelhavam muito com o Brasil. Eram colônias, vejam bem, eram 13 colônias, não era uma colônia unificada. Você tinha a colônia de Massachusetts, colônia da Pensilvânia, colônia de Nova York, né, e etc e tal. As colônias do sul, elas eram mais próximas ao que nós fomos no passado. Colônias de exploração, com base no sistema de plantations, de latifúndio, mão de obra escrava, monocultora, para o escravismo. Então, mesmo dentro dessas 13 colônias, existia uma certa diferenciação entre elas. Mas o mais importante da gente lembrar é o self-government e a negligência salutar. Essas colônias, durante muito tempo, se desenvolveram sem a Inglaterra ficar dizendo que elas podiam ou não podiam fazer. Isso é importantíssimo entender. Importantíssimo saber. A gente não pode esquecer disso. Tá? Então, o que são as 13 colônias? Essa faixa rosa aqui são as 13 colônias. Tá? Isso tudo que vocês estão vendo aqui meio alaranjado, a Inglaterra só vai passar a pertencer à Inglaterra depois. A gente ainda vai falar, depois da chamada Guerra dos 7 Anos.
A Inglaterra vai conquistar isso daí da França, né? Esses territórios aqui eram territórios da Espanha, eram territórios espanhóis, né? Isso daqui, num primeiro momento, era da França, depois passou a pertencer à Inglaterra, né? As 13 colônias originais são essas aqui em rosa: Nova Inglaterra, New Hampshire, Massachusetts, Rhode Island, Connecticut, e assim vai, Nova Jersey, Maryland, Carolina do Norte, Carolina do Sul, Geórgia, e assim por diante. Essas são as 13 colônias originais, tá? Que viviam a negligência salutar, que viviam o self-government. Só que a Inglaterra vai entrar, é mais uma causa, tá? Para a guerra de independência, para a busca das 13 colônias pela separação. A Inglaterra vai acabar entrando em guerra contra a França, uma guerra que ficou conhecida como a Guerra dos 7 Anos. França e Inglaterra entram em guerra, e essa guerra ela vem para o continente americano. E os colonos franceses passam a lutar contra os colonos ingleses aqui na América. Os colonos franceses no Canadá e os colonos ingleses nas 13 colônias. Então você passa a ter... Aí, olha só. Aí você agora vai ter uma guerra entre Inglaterra e França. Você tem uma guerra entre Inglaterra e França. Isso tudo eu vou repetir ali na videoaula, tá? Mas é só para reforçar mesmo, para não ter erro. Você vai ter uma guerra que vai ser chamada Guerra dos 7 Anos, porque ela dura... Nossa, vocês vão falar, velho! Ela dura 7 anos. Dá um sorriso! Não. A Guerra dos 7 Anos, ela vai durar 7 anos ali, a gente vai estar vendo, até 62. E essa guerra vai ser causada principalmente por disputas da Inglaterra contra a França. Tem um filme do Leonardo DiCaprio, que ele mostra a disputa pelo comércio de peles ao norte. O menino falou para mim outro dia o nome do filme, eu esqueci. Ele é atacado por um urso, eles matam. O Regresso. Tem no Netflix, viu, gente? O Regresso. Muito bom esse filme. E mostra um pouquinho dessa disputa entre Inglaterra e França, O Regresso. Indico para vocês. Mostra um pouquinho. Muito bom mesmo esse filme. Muito bom. Matheus. Muito bom. Mostra um pouquinho. Então, a Inglaterra e a França, elas passam a disputar o comércio, por exemplo, de pesca na América, passam a disputar o comércio de peles na América, e aí elas entram em guerra por disputas territoriais. Só que quem vai lutar de verdade nessa guerra? A maioria esmagadora do exército britânico vai ser formada pelos colonos das 13 colônias. As 13 colônias é que vão fornecer o grosso do exército para essa guerra entre França e Inglaterra. E no final da guerra, quem vence a guerra? A Inglaterra. A Inglaterra vence a guerra. Beleza, a Inglaterra venceu a guerra. Uhul, viva! Agora está na hora da Inglaterra cobrar os seus espólios de guerra. Seus prêmios. Eu ganhei. Então agora eu vou cobrar do derrotado, e o derrotado vai ter que me pagar pelos meus gastos. A França não tem dinheiro. A França não vai pagar em moeda. Como a França paga, então? A França vai pagar a Inglaterra em territórios. Então, a França vai entregar para a Inglaterra o Canadá e aquela faixa oeste que a gente viu no mapa, que estava em... Estava de que cor? Laranja, né? Que estava em laranja. Vai entregar o Canadá todinho para a Inglaterra e aquela faixa mais a oeste das 13 colônias. Vai entregar a Índia Oriental, a Índia que a gente conhece hoje, o Paquistão, vai entregar para a Inglaterra e vai entregar territórios na América Central, nas Antilhas. Vai entregar para a Inglaterra. Veja,
Nossa, que maravilha! A Inglaterra ganhou colônia pra caramba! Viva pra Inglaterra! Gente, eu sou um agricultor, tá legal? Não tenho um palmo de terra. Aí o governo vai lá e faz a reforma agrária. E me dá uma fazenda com 100 alqueires de terra. É terra pra caramba! É terra demais da conta. Toma, Rodrigo, agora você tem 100 alqueires de terra. Pergunto para vocês o seguinte. Eu sou um agricultor sem terra. Ganhei 100 alqueires de terra. É uma fazenda maior do que a sede aqui de Venda Nova. Bem maior. Vai resolver meu problema ganhar essa terra? Resolve o meu problema que ganha essa terra? Por que não resolve? Eu não tenho recurso para investir nessa fazenda. Eu não tenho dinheiro para comprar equipamento, eu não tenho dinheiro para comprar semente. Eu não tenho dinheiro para comprar o adubo. Eu não tenho estrutura para fazer minha fazenda produzir. Então, se eu vou ter a terra, mas não vai valer de nada para mim. A Inglaterra gastou muito com a guerra, ela recebeu muito território. Só que agora ela vai precisar de quê? Investir nesse território, nessas colônias, para montar sua estrutura de exploração. E ela vai precisar arrumar dinheiro para isso. E aí é que começa a brincadeira da Cíntia. Agora é que começa a brincadeira da Cíntia. Porque agora a Inglaterra vai chegar para a Cíntia e vai dizer o seguinte: Cíntia, além de você não ter mais a liberdade que você tinha até ontem, agora você vai ter que começar a ajudar a pagar a conta de água, você vai ter que começar a ajudar a pagar a conta de energia, você vai ter que começar a ajudar a pagar a comida, o aluguel, você vai pagar suas roupas, e você vai me entregar todo o dinheiro para isso daí. Você vai ter que dar todo esse dinheiro para mim. Eu que vou pegar esse dinheiro e vou investir no que precisa. A Inglaterra vai fazer isso com as 13 colônias. Cara, olha bem. Perderam tudo durante a Guerra de Anos, mudaram da Inglaterra, e agora ainda são obrigados a pagar mais impostos, pagar novos impostos, e o pior, a Inglaterra está tendo a sua revolução industrial, ela precisa de mercado consumidor. E o que é que essa Inglaterra agora vai começar a fazer? Ó, vocês agora vão ser obrigados a comprar tudo que vocês precisam de mim. Irmão, chá. As 13 colônias eram tipicamente inglesas. A base deles, então, não era o café, era o chá. Eles compravam chá de quem vendia mais barato. A Inglaterra vai virar e vai falar assim: olha, agora pela lei do chá, vocês só podem comprar o chá da Companhia de Comércio Britânica. Ah, mas da Holanda vende a 20 reais o quilo. Não interessa, você vai comprar da minha que vende a 40. Você não pode mais comprar da holandesa. Tecido, você vai pagar imposto, vai comprar de mim. Vidro, vai pagar imposto, vai comprar de mim. A Inglaterra literalmente acaba com a negligência salutar, ela acaba com o self-government e ela passa a obrigar as 13 colônias a fazerem apenas o que ela deseja. Ela agora, a Inglaterra agora vai virar a típica metrópole. E as 13 colônias vão virar a sua típica colônia de verdade. Naquela estrutura que a gente conhece de pacto colonial ou exclusivo colonial, em uma típica estrutura mercantilista. Vocês acham que as 13 colônias vão deixar isso? O que a Cíntia vai fazer? Vai chutar o pau da barraca e vai se revoltar. Vamos dar uma olhada? Eu vou repetir basicamente isso tudo que eu já falei agora, tá? Mas acho que fica bem mais claro para vocês assim. Vamos lá, deixa eu... Pessoal de casa, alguma dúvida? Pessoal de casa, alguma dúvida? Não? Tudo certo? Tudo certo? Não. Confrontos entre colonos ingleses e colonos franceses dentro do continente americano. Quem lutava, quem morria? O próprio colono. O exército era formado por milícias, por eles.
lutando contra os franceses, né? A disputa maior aqui na América, entre ingleses e franceses, principalmente foi pelo controle do comércio de peles e de pesca. Então, França e Inglaterra disputavam o controle do comércio de peles e pesca aqui no continente americano. E o resultado disso, a Inglaterra ganha a guerra, com o apoio maciço dos colonos das 13 colônias. Como espólio de guerra, recompensa pela conquista, a Inglaterra recebe, né, como indenização, o Canadá deixa de ser uma colônia francesa para ser uma colônia inglesa, recebe as Índias, do Mahatma Gandhi, que só vai conseguir sua independência lá depois da Segunda Guerra Mundial, e recebe territórios nas Antilhas. Agora a Inglaterra ganha a guerra, ganha novas colônias, mas gasta essa guerra, precisa reordenar suas finanças. E o que ela vai fazer? Ela precisa aumentar a arrecadação. Como ela vai aumentar essa arrecadação? Aumentando os impostos. E quem vai ter que pagar esses impostos? Os colonos. Quem vai ter que pagar os impostos? Os colonos. Os mesmos colonos que lutaram e morreram pela Inglaterra, agora são obrigados a tirar mais dinheiro ainda do próprio bolso, porque a Inglaterra precisa reordenar suas finanças, aumentando os impostos, criando novos impostos para esses colonos pagarem. E é óbvio que esses colonos não vão ficar nem um pouco satisfeitos. Uma outra forma que a Inglaterra encontra ainda de aumentar a sua arrecadação, de melhorar a sua situação econômica, é porque a Inglaterra, a gente tem que lembrar, século XVIII, a Inglaterra está passando pela Revolução Industrial. Então, dentro da Revolução Industrial, o que a Inglaterra ela vai fazer? Ela vai aumentar, ela vai ampliar suas exportações para as 13 colônias, obrigando os colonos que antes produziam basicamente as manufaturas que eles precisavam, os mesmos colonos que até então produziam, viviam a negligência salutar e produziam as manufaturas que eles precisavam, agora eles vão ser obrigados a comprar as manufaturas inglesas por preços muito mais elevados. Então, observe, eu lutei na guerra, eu morri na guerra, eu perdi meu filho na guerra, eu perdi meu pai na guerra, eu perdi meu irmão na guerra, eu perdi meu primo, meu vizinho, meu cachorro, pai, perdi tudo na guerra, ganhei a guerra da Inglaterra, e o que eu ganho como recompensa? Aumento nos impostos, sou obrigado a comprar o produto inglês mais caro do que eu comprava ou que eu produzia aqui dentro. Eu não vou ficar feliz. E a Inglaterra decide, então, literalmente, ampliar os seus mercados aqui no continente americano e acabar com a negligência salutar. A Inglaterra, então, ela passa a adotar a típica atitude mercantilista. Ela passa a impor restrições mercantilistas aos colonos americanos, né? Ela acaba com a liberdade cristã. Agora as 13 colônias passam a ser meras colônias também de exploração. Agora, assim como o Brasil, as 13 colônias vão ter que sustentar a sua metrópole, que é a Inglaterra. Como? De que jeito? De que forma? Aumentando impostos, criando impostos, como a lei do açúcar, a lei da moeda, né, que obrigava os colonos a comprarem açúcar só da Inglaterra. Eu obrigava os colonos a usarem somente a moeda inglesa e não mais a moeda própria. A lei do selo, todo produto que circulava tinha que ter um selo. Eles compravam o selo, era como se fosse tinha que ter um selo, confirmando que aquele produto era inglês e você pagava pelo selo. A lei do aquartelamento ou boletamento, os colonos eles eram obrigados a abrigar os soldados ingleses, sustentar as tropas britânicas aqui na América. Olha bem isso. As tropas britânicas, inglesas, que estavam nas 13 colônias, eram sustentadas e mantidas pelos colonos, pela lei do aquartelamento. Eles tinham que dar abrigo, casa, comida para esses soldados aqui nas 13 colônias. Pensa. A lei declaratória que dava ao parlamento inglês plenos poderes para legislar sobre as colônias, sem consultar as colônias, né? Self-government, acabou. Agora quem manda, quem faz as leis para as colônias é o parlamento britânico. E as colônias mal podiam questionar, elas não podiam opinar sobre isso. Os atos Townshend, que era uma taxação, né, um imposto sobre vidro, papel, zarcão, que era uma espécie de metal,
proibição da produção de manufaturas, né? A Inglaterra passa a impor um monopólio do comércio e uma das leis mais odiadas pelos colonos foi a chamada Lei do Chá. Nós tomamos café aqui no Brasil. Os ingleses tipicamente tomam chá. As colônias eram basicamente inglesas, os colonos tinham hábitos ingleses. Então, sua principal bebida, como nós tomamos café para eles, era o chá. A Inglaterra, a partir de 73, obriga os colonos a comprarem apenas o chá da Companhia de Comércio das Índias Orientais Inglesas. Os colonos só podiam comprar o chá da Inglaterra. Eles não podiam mais comprar chá da França, o chá da Holanda, o chá de ninguém. E até essa lei eles podiam comprar de quem eles quisessem. Mas a Inglaterra, para aumentar ainda mais a sua arrecadação, ela proíbe esses colonos e põe o monopólio do chá inglês dentro de território americano. Os colonos vão odiar, vão detestar essa lei, eles vão se sentir humilhados, vão se sentir ultrajados, revoltados, e o resultado disso, eles vão começar a enfrentar a Inglaterra, a peitar a Inglaterra, a boicotar os produtos da Inglaterra. Né? Eles chegam, inclusive, a realizar, logo depois da lei do chá, eles realizam a chamada Festa do Chá de Boston. Foi um movimento de revolta, onde um grupo de colonos vão até se fantasiar para se disfarçar, eles se fantasiam de índios, invadem o porto de Boston e pegam todo o chá dos navios da Companhia de Chá Britânica e jogam aquele chá no mar. O episódio fica conhecido como a Festa do Chá de Boston. A Inglaterra vai ficar tão fula da vida, o governo britânico vai se sentir tão trajado, tão afrontado, que aí eles vão acabar criando as chamadas leis intoleráveis. Aí, Cíntia, leis intoleráveis. A Inglaterra não toleraria mais nenhum tipo de subserviência, de afronta aos colonos. Toda e qualquer desobediência seria tratada a ferro e fogo. A gente vai falar melhor disso depois. Tá? Eles criam a lei do chá, vão criar os chamados atos de Quebec, que proibia, a gente vai ver no mapinha daqui a pouco, eles proibiam os colonos de ocuparem territórios que a Inglaterra havia recebido da França pela vitória na Guerra dos 7 Anos que os colonos haviam lutado. Então, olha bem, de novo, eu lutei, morri, sofri, perdi, ganhamos a guerra para eles, agora eles recebem territórios e eu não posso caçar, eu não posso ocupar, eu não posso ir para esses territórios. Porque atenção para isso, criar uma reserva indígena. Nada, era para manter os colonos no litoral, eles criam essa reserva indígena a oeste dos chamados Montes Apalaches, eles criam essa reserva indígena, mas como uma forma de manter os colonos presos no litoral, espremidos no litoral, porque assim ficava mais fácil de controlar. Né? Meninos, eu vou dar um tempinho, vocês aí de casa, para irem no banheiro, e para os daqui da sala poderem ir pegar uma água e tudo mais, eu também vou pegar uma águazinha que acabou, tá? 2 minutinhos eu já estou voltando. Segura as pontas aí.
Mas a mesma coisa eles ali, pô. Fala baixo. Mas deixa eu ver. Não sabe o que eu estou falando. Aí isso tem. A gente tem contato com esse negócio? Tá dentro daqui? Pronto, apareceu a gravação. Agora fica no processo. Pode não? Pode. Eu falei. Povo de casa, vocês estão aí? Pessoas de casa, vamos lá? Vamos lá? Show. Só. O regresso. O regresso. O filme recebeu uma premiação. Oi? O filme recebeu uma Foi. premiação. Recebeu alguma coisa no Oscar. Um outro detalhezinho que eu esqueci de falar para vocês, mas eu falo agora, é que essas 13 colônias típicas de povoamento, principalmente a parte central e a parte do norte dessas 13 colônias, elas tinham uma estrutura de policultura, tinha uma estrutura de mão de obra livre, tá? Desenvolviam suas próprias manufaturas e chegaram, inclusive, a desenvolver o que a gente chama de comércio triangular. Gente, as 13 colônias, elas comercializavam autonomamente com as Antilhas, com a África, com o próprio continente europeu, comprando e vendendo mercadorias. Quando você pega no Oceano Atlântico, as rotas comerciais formavam, às vezes, desenhos, né, estruturas em forma de triângulo, por isso deu-se o nome. Pensa, eu saio da América do Norte, eu vou na África, volto para a América Central e volto para a América do Norte. É um triângulo. Então, eles apelidaram essas rotas de comércio triangular. A Inglaterra vai proibir isso daí. Tá? A Inglaterra vai proibir isso daí. Vai proibir, por exemplo, que os colonos ocupem as terras que a Inglaterra recebeu da França, alegando que eram reservas indígenas. Mas não. O objetivo principal dos britânicos, dos ingleses, era manter os colonos restritos ao litoral, mais fácil de vigiar, mais fácil de controlar. Vamos continuar, então. É somente uma guia. Seguimos. São algumas imagens das batalhas, a festa do chá de Boston e o massacre de Boston, quando as leis intoleráveis são decretadas, os colonos resolvem enfrentar a Inglaterra. A Inglaterra manda tratar a ferro e fogo, né? Algumas imagens, a Árvore da Liberdade, eles boicotando e castigando os cobradores de impostos, né? Jogavam picho com pena e colocavam eles para A reserva indígena. vinagre. Essa daqui são as 13 colônias originais e essa a reserva indígena que eu falei para vocês, que impedia que os colonos ocupassem novos territórios pós-vitória da Guerra de 7 Anos. Bom, esses colonos, então, eles começam a se revoltar cada vez mais e passam a exigir representatividade. E vão se inspirar principalmente nas ideias iluministas de liberdade econômica, de liberdade política, de igualdade jurídica, liberté, égalité, fraternité, vai vir depois na Revolução Francesa, mas eles queriam isso, liberdade, igualdade e propriedade, que vai inclusive ser o tema da Revolução Francesa. Olha a importância do movimento iluminista dentro da Revolução Americana. Olha a importância do movimento iluminista no processo de independência das 13 colônias. Eles vão se inspirar ideologicamente, politicamente, filosoficamente, todos no movimento iluminista. Vai ser a base do movimento deles. Tá? Francesa depois.
E é nesse momento, então, que a Inglaterra lança as leis intoleráveis, que eu já havia dito para vocês algum tempo atrás, né, alguns minutos atrás. Os colonos não aceitam essas leis intoleráveis e em 74 ainda eles realizam o primeiro Congresso Continental da Filadélfia. Detalhe, eles fazem um congresso, eles vão ter representantes de todas as 13 colônias que vão para Filadélfia, se reúnem em um salão para deliberar sobre a situação em que eles estão vivendo. Também dou uma sugestão de filme para vocês, que mostra muito bem a Guerra de Independência dos Estados Unidos. É um filme do Mel Gibson. Lembrei agora, já esqueci. O Patriota. Muito bacana, muito legal esse filme, tá? Então, indico, super indico. E desse primeiro Congresso Continental da Filadélfia, nasce a chamada Declaração dos Direitos dos Colonos. Eles usam as ideias iluministas e fazem uma declaração. Dentro dessa declaração, os colonos colocam tudo que eles queriam e exigiam do governo britânico, como, por exemplo, o fim das tarifas, o fim das restrições mercantilistas, eles exigiam representatividade, eles exigiam participar do parlamento, eles exigiam participar das decisões que fossem tomadas em relação às colônias, eles diziam que a participação da elaboração das leis, eles deveriam estar participando junto e que o veto do rei, o rei ele podia até vetar uma lei criada pelas colônias, mas o veto era meramente suspensivo. Quer dizer, só ia suspender, não quer dizer que seria proibido, depois eles iam deliberar de novo. Eram os colonos que iam decidir se as leis podiam ou não valer dentro das colônias, e etc, etc e tal. Óbvio, o governo britânico não vai aceitar a Declaração dos Direitos dos Colonos, e os colonos então entram efetivamente em guerra pela independência a partir de 75, sob a liderança de George Washington. Eles realizam então em 76 o segundo Congresso Continental da Filadélfia, aonde nesse congresso, esse sim já tem um caráter comparatório. Eles realizam esse congresso e nesse congresso eles fazem uma votação e na votação eles decidem pela separação e pela independência. Então eles vão redigir um documento, a Declaração de Independência, né, sob a liderança de Thomas Jefferson, com uma influência explícita do iluminismo, explícita de John Locke, de Rousseau, que se declaram separados da Inglaterra, independentes da Inglaterra, e aí a guerra de independência, ela vai ter início de verdade, né? Tem um filme O Patriota. do Mel Gibson. O Patriota. Tem um filme do Mel Gibson que retrata muito bem a Guerra de Independência. O primeiro e o segundo Congresso Continental da Filadélfia. O Patriota. Fugiu O Patriota. a mente aqui agora o nome do filme. É um filme do Mel Gibson. Se eu conseguir lembrar, daqui a pouco eu falo. E a guerra vai se desenrolar até 81, né? Estados Unidos, as 13 colônias vão se declarar Estados Unidos da América, vão receber o apoio da França, da Holanda e da Espanha. E de alguns alegam até da Rússia. Aquela história, inimigo do meu inimigo é meu amigo. A França tinha interesse na derrota da Inglaterra. A França tinha tomado pau na Guerra dos 7 Anos, queria se vingar. Então, apoiou as 13 colônias e vai ganhar território de volta por causa disso. A Holanda tinha tomado pau da Inglaterra numa guerra em 1752. A Holanda foi derrotada pelos ingleses e os ingleses assumiram o controle do comércio marítimo no Atlântico Norte. A Holanda queria também vingança. A Espanha perdia territórios para a Inglaterra, temia a expansão inglesa e também vai entrar e vai ajudar as 13 colônias. A Rússia tinha interesses no território que a gente hoje conhece como Canadá, como o Alasca. Futuramente, os Estados Unidos vão comprar o Alasca da Rússia. Então, em muito menor quantidade, alguns autores alegam que até da Rússia as 13 colônias receberam ajuda. Então, vejam bem, foi um combo. As 13 colônias não enfrentaram a Inglaterra sozinhas. Foi um combo. Sem a ajuda desses países, eles nunca teriam conseguido a sua liberdade. Eles uniram o útil ao agradável. A Holanda tinha interesse
por questões de inimizade mesmo, e a Espanha também. A Rússia também, questões ali em territórios do que a gente chama hoje de Alasca. Então, eles apoiam os Estados Unidos conseguem a vitória, e em 1783 a Inglaterra então assina o Tratado de Paris, reconhecendo a independência dos Estados Unidos, reconhecendo a separação em 87, olha bem, de 83 a 87. Eles elaboram a sua primeira e única Constituição. Os Estados Unidos nunca teve mais do que uma Constituição. Isso é interessante, que o Brasil já está na 7ª Constituição. 7ª. Os Estados Unidos só tem uma, é a mesma, desde 87, 1787. Rodrigo, mas ela não ficou ultrapassada, ela não ficou deteriorada, ela não ficou arcaica? O que eles vão fazendo são emendas constitucionais. Por isso que às vezes a gente vê em filme, que eles falam assim, a 11ª emenda, eu evoco a 13ª emenda, a 14ª emenda. Aí você fala assim, nossa, a Constituição dos Estados Unidos deve ter 1 milhão de emendas. Não tem. Ela, com mais de 200 anos, tem muito menos alterações do que a nossa Constituição, que é de 88. 1988. Tem muito menos alterações. Eles vão fazendo adaptações de acordo com as suas necessidades. Tá? E permanece a mesma até hoje. E nessa Constituição, de novo, pela influência do iluminismo, nós, o povo dos Estados Unidos da América, ela começa assim, declara, né, que os Estados Unidos seria uma república federativa, com divisão de poderes, direito de liberdade, igualdade jurídica, propriedade, prosperidade. Seus representantes serão eleitos pelo voto, o voto naquele primeiro momento ainda o voto censitário. Bastante liberdade para os homens brancos. Bastante liberdade para os homens brancos. Índios, negros e mulheres não tinham direitos constitucionais nenhum. Né? Então, ela era extremamente avançada, extremamente moderna, mas para aquele tempo. E o que representa a independência dos Estados Unidos? Qual a importância do movimento? Ela vai influenciar todo o movimento de independência da América. E vai ser o primeiro movimento vitorioso e grandioso sob a influência do iluminismo que triunfou. Tá? Então é basicamente isso. Espero que vocês tenham gostado. Se tiverem dúvida, deixa aí, me pergunta, eu estou aqui para responder. Muito obrigado. Estamos à disposição. Espero que vocês tenham gostado. Valeu, beijo. Queijo. Povo de casa, povo da sala. Alguma dúvida, alguma pergunta? Alguém quer perguntar alguma coisa? Ficou claro para vocês o movimento de independência? Sim. Povo de casa, alguma dúvida? Alguma pergunta? Está tranquilo? Então tá. Povo de casa, nós vamos encerrar então aí a transmissão, tá legal? Eu vou parar a gravação aqui. Interromper a gravação.